Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mayara e seja bem-vindo ao canal Viajante Literária. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e já deixa seu like. Bom, aqui é um espaço onde cada livro é um destino e cada história é uma travessia. Hoje eu tô aqui para viajar com vocês através de Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros. Já li Tempestade, já li também Chama de Ferro, porém aqui eu não tenho uma resenha, né, no canal, eu tenho uma resenha escrita no meu blog, então eu já te convido a ler se você ainda não conhece essa narrativa e nem viu minha resenha. Já ressalto que as minhas impressões, a minha perspectiva em relação a esses dois últimos livros não foram tão positivas quanto eu achei que seria. Infelizmente. Eu acho que eu botei muitas expectativas, muito gás, né? Inclusive eu cheguei a comprar o volume físico. Fiquei assim, eu gostei bastante do primeiro, apesar de ele ter muitas falhas, né, de narrativa. Mas, de um contexto geral da história, da ideia, eu achei interessante. Porém, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix parecem cópias. São cópias. É o que dá a entender. Quando você vai analisar os dois livros, parece que eles ficam em um ciclo sem fim e, francamente, gente, parece que é só um livro comercial que tá ali pra vender, mas que não tem conteúdo algum, sabe? Você fica girando em círculos e não sai do lugar. Bom, o livro ele gira em torno de consequências de uma guerra iminente, das escolhas feitas, né, pelos protagonistas, em especial a Violet, e das tensões que envolvem esse casal. O problema é que, apesar da promessa de um grande risco, de uma grande tragédia, quase nada acontece e parece que nada. O rumo da história parece o mesmo. Muitas ações dão a impressão de girar em círculos até, né? Como eu já falei, parece uma coisa que acontece muito em Chama de Ferro. Existe uma progressão linear na narrativa, mas a sensação que você sente é de estagnação. Parece que o livro não está te levando a lugar algum. Não tem uma evolução significativa e pontual ao longo do livro. É uma coisa que só acontece no final. No início, ele retoma dramas já conhecidos, né, do livro anterior e repete esses conflitos emocionais. E o final, né, do livro, ele é uma proposta para um gancho estratégico, né, para o próximo livro, né? Então, comercialmente falando, não foi tão necessário assim esse livro, né? Parece que ele é só uma injeção de linguiça que a autora fez só para ter alguma coisa ali para publicar enquanto ele escrevia o livro de verdade, né? Eu poderia resumir a resenha de Tempestade de Ônix em parece uma cópia de Chama de Ferro. Essa é a minha franca opinião. Parece que ele Chama de Ferro com algumas coisinhas assim, pontualmente diferentes. Violet, ela continua determinada e corajosa, mas as ações nesse volume parecem ter pouco efeito, né? Visual, concreto, a gente não vê grande progressão. A movimentação, mas pouco avanço real no seu arco, né? Seu crescimento. A discussão sobre esse pouco avanço também está em seu poder, né? Que já diz muito sobre esse avanço, né? Porque parece que ela nunca sabe controlar, nunca sabe manipular os raios, então tem essa dificuldade. A relação dela com Shaden continua a mesma velha história, né? Que já tá até desgastante. Nesse ciclo de eu preciso proteger você versus de eu não preciso da sua proteção, eu consigo me lidar sozinha. Se repete, né? Eles acabam se afastando de novo, o que acontece exatamente em Chama de Ferro. E a história deles perde impacto. Não achei legal. Esse dilema foi assim, foi péssimo. Eu não consegui me conectar com essa história. Não consegui me conectar com esse casal. Eles são chatos, não tem uma coisa assim, sabe? Que você diga, poxa, esse é o meu casal, né? Fora isso, tem o dilema do Shaden se tornar ou não, né? Vocês sabem o que. E para quem terminou o Chama de Ferro, sabe, né, que ele acabou utilizando aí magia além do que ele deveria. Ele roubou magia da Terra, então ele acabou meio que, né, se transformando no Venin. Só que no estágio entre um ser humano e Venin, ele ainda não se tornou um aprendiz, né? Só que esse momento dele na história carece, assim, de um desenvolvimento estrondoso. Porque fica nesse drama o livro inteiro. A gente sabe que ele vai se tornar, mas, tipo, né? A gente entende pouquíssimo sobre essa situação dele.
não é tão explorada quanto deveria. A gente vê tudo pela visão da Violet, né, o que talvez prejudique um pouco. Ela tem a esperança de encontrar uma cura para ele e ela vai em busca disso também. É tudo muito frustrante, sabe? Além disso, há momentos muito confusos sobre isso, porque às vezes eu não conseguia compreender se os aliados dele realmente sabiam ou não da sua condição. Eu fiquei muito confusa em relação a isso, porque às vezes parecia que eles não sabiam, às vezes parecia que eles sabiam, ou só poucas pessoas sabiam. E aí depois da metade do livro é que eu vim saber as pessoas que sabiam. Mais da metade não, já quase no final do livro. Foi que eu vim perceber, ter os nomes das pessoas, né, que sabiam que ele tinha se, o que ele tinha feito, né? Enfim, uma outra coisa que acontece na narrativa é a busca pela raça de Andarna, que parece que não tem fim e o que compromete 75% da história, da narrativa. As minhas expectativas estavam em achar uma cura, né, para os Venin e entender o porquê dos Irides terem ido embora, sabe? Porque eles partiram do continente, né? Mas esse encontro que acontece, tipo, foi muito rápido. É o livro inteiro. É praticamente o livro inteiro nessa busca por esses dragões, né? Que é da raça da Andarna. E quando eles finalmente se encontram, tipo, leva o quê? 2 capítulos de diálogo e pronto, acabou. Eles vão embora sem respostas. E isso é frustrante também, porque a autora ela depositou tanta atenção nessa busca que ela se tornou pra mim inútil no final. Ou seja, pra mim 70% do livro foi inútil, francamente. Eu não descobri nada de extraordinário em relação a eles, né? E os motivos também pelas quais eles foram embora e que, enfim, deixaram andar na lá, eu fiquei tipo, quê? Não consegui aceitar esses motivos. Eu achei meio. Não achei muito criativo, na verdade. Muitas das teorias dos próprios fãs são muito mais interessantes. Entre os 3 livros, esse foi o mais assim, vazio em termos de crescimento significativo, até porque o terceiro volume não tem nada de interessante. Algumas revelações elas soam superficiais, sem um peso real das consequências. Tem teorias, né, como eu falei, criadas por fãs, por exemplo, sobre Cinete, né? E até mesmo sobre o cabelo da Violet, que é uma das coisas mais intrigantes da história, é uma das coisas que eu queria muito entender. Quando eu descobri, eu fiquei tipo, é sério que esse é o motivo? A teoria dos fãs foi muito mais interessante do que a oficialmente apresentada na história, francamente. As reviravoltas, elas tiveram clímax, mas com pouco impacto. Tem algumas coisas que acontecem da metade pro final, e em especial quase no final, que são, sim, de fato, impactantes. Porque a gente sabe, né, que um dragão, ele nunca quebrou um vínculo antes. Ele nunca quebrou um vínculo assim diretamente. O que pode acontecer é ele desistir do seu cavaleiro, mas enquanto ele ainda tá na fase de escolha, né, que é na academia. Mas tipo, nunca, por exemplo, no segundo ano, no terceiro ano, um dragão desistiu ou quebrou um vínculo com um cavaleiro. E a gente sabe que um cavaleiro sem o seu dragão não sobrevive, né? Então, a gente tem um momento em que um dragão, ele quebra um vínculo com um cavaleiro, e isso foi, assim, uma cena muito chocante, muito tocante, porque teve um envolvimento muito emocional e físico até. E foi esse, assim, um dos poucos momentos que eu fiquei realmente impactada pela cena, né? Pelo que aconteceu, pelo que o personagem sente. Então, é interessante ter essa informação também, né? De como é que um cavaleiro se sentiria no momento em que seu dragão, ele morre, por exemplo. Outros acontecimentos que talvez trariam impacto não trouxeram de fato pra mim. O óbvio, né, que era o Shade se tornar um Venin, pra mim não foi surpresa, né, mas os acontecimentos foram diferentes do que eu imaginei, porque foram muito vagos, rápidos e depois, né? E aí é que tem o gancho pro próximo livro, que, só a glória de Deus, eu espero que não seja uma cópia dos outros dois, né? Em relação ao universo, ao local que eles estão, continuamos com dragões, academia militar, a guerra continua, né? Infelizmente, eles tentam encontrar aliados, eles até conseguem, à custa de vidas, inclusive, mas foi uma das poucas coisas positivas, né, que eles conseguiram nessa missão, que eles estavam atrás da raça de Andarna, toda vez eu não sei falar o nome dela direito, eu esqueço. A gente tem muitas cenas também, algumas
cenas em Erétia, temos em outras cidades que foram destruídas pelos Menin, tem missões, tem várias coisas, né? As ilhas nas quais eles estão fazendo a missão, então temos todo esse cenário, fora os mistérios do pai da Violet, que inclusive é uma outra coisa que eu esperava ser mais impactante. Eu esperava, por exemplo, que o pai da Violet fosse um velhinho que tinha, sei lá, se foragido, coisa desse tipo, sabe? Eu tinha teorias na minha cabeça. Mas, enfim, eu achava que tinha muito mais do que realmente foi apresentado. A expansão do universo, ela não acontece, né? No sentido de onde eles estão da academia, continua sempre a mesma coisa. As batalhas, também eu não senti muita evolução no quesito batalha, sabe? Acontece em cenários diferentes, mas a gente vê que a Violet, ela criou uma certa maturidade e resistência a determinadas coisas. Por o livro, ele fala sobre muitas coisas, né? Sobre lealdade, sacrifício. Mas assim, às vezes eu sinto que o tema eles não são tratados da forma que deveria, sabe? Eles são tratados de forma mais dramática do que reflexivas em si. E assim, a gente não vê consequências reais de muitas das atitudes dos personagens, né? São poucos, são raros, geralmente acontece logo no final. No final da missão da Violet e no final do livro. Entre os livros iniciados em Quartasa, esse é o que mais parece ter sido escrito para sustentar volumes futuros, sabe? Como eu falei, né? Ele não funciona sozinho, ele é só uma ponte, sabe? Porque, na verdade, o livro é um grande nada com começo e fim que, né, puxa um gancho de um e serve como gancho do próximo. Se você, assim, está pensando que a série ela melhora, na minha percepção, continuamos onde estamos, sabe? Não evoluímos em nada assim, no contexto geral, né? Porque tem algumas coisas que sim a gente aprende, que a gente tem conhecimento, mas é um livro consideravelmente grande, mas com pouquíssima informação relevante. Na minha opinião, é claro, né? Foi uma leitura bastante frustrante, porque eu levei muito tempo para ler. Eu levei meses para terminar esse livro e eu achei que eu ia terminar porque em semanas, no máximo. E eu realmente, né, fiquei bem mal mesmo por não ter conseguido me conectar. Infelizmente, não foi o que eu estava esperando. Eu não pretendo continuar a série, né, até porque isso é um custo, né. Comprar livros é um dinheiro que tem que ser bem, né, administrado, porque não tá baratinho comprar livro, muito pelo contrário, virou artigo de luxo, então eu tenho que repensar melhor nas minhas leituras, sabe? E eu não pretendo comprar mais livros que, assim, não... que pelo menos uma parte da série não me agradou, né? Eu vou tentar investir em coisas diferentes e, de preferência, séries que não são do tamanho de um trem, porque minha gente não tem condições, né? Imagina. Eu tô doida pra comprar a saga Trono de Vidro, que eu ainda não tenho uma versão física e que eu quero muito, né? Quero reler a série e tudo mais e conseguir ter o meu exemplar sempre que eu quiser ler. Mas, né, assim, uma série gigantesca, por exemplo, né? E cara, muito cara. Mas agora eu quero saber de você, qual foi a sua percepção em relação ao livro? O que você achou? Qual foram as suas impressões? O que você mais gostou no livro? Qual foi uma revelação? Ou, lembrando que cuidado com os spoilers, né? Que você tenha se surpreendido, que eu não mencionei aqui. Eu sei que algumas coisas são bem óbvias, então eu não demarquei spoiler, tá? E é basicamente isso. Eu não recomendo, eu não recomendo a leitura ou a continuação da leitura dessa saga, porque já se mostrou claro que a autora não sabe pra onde tá indo. São 2 livros que eu li, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, que pra mim parece a mesma coisa. Não, parece que não vai pra lugar nenhum, parece que não evolui em nada. As poucas revelações e descobertas que a gente tem são bem pequitituchas e assim, onde é que tá o impacto disso, né? A gente precisa ter esse momento, né? Entender o que essas informações significam para a história. E às vezes elas são tratadas de forma tão rápida que são até esquecidas, inclusive, né? Então, é o que eu gostaria de relatar, né, para vocês. Eu não recomendo, porque eu acho que é perda de dinheiro. Mas é claro que você tem autonomia para descobrir por conta própria se você vai ou não querer ler, até porque, em partes, eu recomendo que você leia para ver o que você acha, porque às vezes a minha opinião, né, não vai ser a mesma que a sua. Às vezes a fase de leitor, né, que você está vai fazer com que você goste mais ou goste menos de determinado livro, né? Por exemplo, quando eu li A Quarta Asa, eu gostei, eu não
apesar de algumas coisinhas, né, que incomodam. Eu achei um livro válido, sabe? Tanto é que eu continuei a série, comprei os outros livros, mas me frustrei, né? O que é muito raro, né, em séries de fantasia. Geralmente você tende a evoluir, não a regredir. Mas é isso, não sei o que foi que aconteceu com a Rebecca Yarros. Também não entendo o que aconteceu com o público, né? Porque todo mundo ama esse livro e eu via vídeos e mais vídeos de gente desesperada e eu... Gente, eu não senti nada disso. Sorry, né? Mas não rolou pra mim, não. Eu não consegui me conectar. E isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu vou fazer... A próxima vai ser de Romeu e Julieta, que é um clássico que eu li faz uns 10 anos atrás e reli agora. Vou deixar aqui nos cards pra você ler ou no final aqui do vídeo, pra você assistir. Também tem as resenhas no canal, tá? Tem a resenha escrita completa, a versão tem a versão completa da resenha no vlog. Então, vai lá, conhece o blog, se inscreve nele, deixa seus comentários, suas impressões. Tô por lá. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para apoiar esses e os próximos vídeos, tá? Aqui na descrição do vídeo eu também deixo o link de compra da Amazon. Quando você clica nele e faz uma compra através desse link, você está apoiando esse canal. Eu sou associada da Amazon, então sempre que vocês compram um livro, eu ganho uma comissão em cima disso. E você não paga nada mais por isso, tá? Já é embutido no preço do valor, né, do livro. Ou de qualquer outro item, você pode comprar qualquer coisa na Amazon, tá certo? É só utilizar o meu link que vai estar aqui embaixo. E isso, um beijo pra vocês e até a próxima.